Opa, tudo bom, gente? Hoje não vai ser react, não. Hoje eu vou falar uma coisa que eu comentei dos últimos reacts que eu fiz aí, que é do canal, que foi a questão de que eu falei que, né, no momento que eu falei que o Freud foi um grande desserviço para a crítica literária, né, para a ciência literária, para o conhecimento literário. Né, o Freud e o Platão. E alguns de vocês podem estar se perguntando, Platão, por que Platão? Né? Vamos lá, velho. Platão, isso que é foda, bicho. Ele ele trata os poetas, né? Isso é no terceiro ou no décimo livro, né? No terceiro ou no décimo livro da República, são livros que ele vai falar, assim, ele fala em mais desse, né? Tem o Ion, né? O Diálogo do Ion, tem nas Leis, né? Que é o livro 7, se não me engano, o livro 7 das Leis, o livro 4 também, em outros, enfim. Tem vários livros em que ele vai falar de poetas, geralmente ele fala do Homero, e geralmente do Homero, né? Mas tem vários livros que ele vai falar da arte, da poesia, enfim, dos poetas, da escrita. Só que aí que tá, pô. O Platão, tudo bem que você pode dizer que é o Platão ou que é o Sócrates, né? Pode dizer, enfim, mas, né? Eu vou falar Platão aqui, porque normalmente a obra dele é tida como de filosofia, né? Como se fosse o Platão falando, então vou ter como ideias dele aqui, né? O Platão, gente, ele vira e fala assim, não, mas é porque existem três tipos, né, de composição literária, né, de poesia. Existe a poesia em que o poeta fala em seu nome, né? Que é a tal da poesia ditirâmbica, e que seria poesia narrativa, por exemplo, né? Ou seja, em que o poeta vai usar o discurso narrativo e o discurso indireto, né? E, e existe a poesia mimética, né? Em que o poeta ele vai falar através da voz de outro personagem, né? Ele vai falar como se fosse outra pessoa, ele vai se dissimular, né? Ele vai dissimular as próprias palavras debaixo da voz, né, de um personagem. E o e existe, que aí no caso seria a tragédia e a comédia, né? Seria o teatro, a tragédia, a comédia, enfim. E existe a poesia mista, né? Que vai misturar um tanto dos dois, né? Que vai tanto ter o discurso narrativo e o discurso indireto, quanto o discurso direto, né? No caso aí ele fala que é o Homero, né? O Homero ele mistura narrativa com mímese, né? Mímese seria o discurso direto. Né? Mímese pode ser tanto a performance, né? Um ator está ali falando, imitando alguém, conformando a própria voz ou a própria aparência com a de alguém que ele não é, e é uma repetição imperfeita, né? Porque se fosse uma repetição perfeita não é mímese. Se você quer saber mais disso, tem um vídeo anterior aqui meu falando, né, da questão da mímese, tem um vídeo meu falando disso aí, mas enfim, a repetição, segundo no diálogo Crátilo, né, do Platão, né, o Sócrates fala que eles entrou de acordo, o Sócrates, o interlocutor dele, entrou de acordo de que uma repetição, se é perfeita, não é uma mímese, né, não é mimetização, não é representação, né, ela é a própria coisa em si, é uma repetição, uma replicação, é um clone. Não é nenhum gêmeos, né? Gêmeos são muito parecidos, mas gêmeos têm diferenças assim no DNA, na composição física um do outro, eles têm uma certa diferença. Agora, se eu faço um clone seu, ele se comporta da mesma maneira que tu, vocês dois são a mesma coisa. Em dois lugares diferentes, sim, mas são a mesma coisa, né? Mas enfim. E aí, o Platão ele vai tratar assim, né? Falar, ó, tem composições, né, de tirâmbico, por exemplo, na poesia tirâmbica, em que o poeta fala com sua própria voz, e existem composições em que o poeta ele está falando, é o poeta falando, só que debaixo da voz de outros, existem composições que é a mistura, né? E aí isso é aquela visão, né, de que quem está falando é sempre o autor, né? Porque o Platão não gostava dessa indecisão, ele não gostava dessa questão de que é, como pode dizer, de que existem várias opiniões diferentes numa peça e de que não existe alguém que domine ali, não existe uma opinião dominante, né? Ele não gostava desse caos todo, né? Joga esse monte de opiniões diferentes, conflitantes, e não resolve elas. Né? E aí, o seu espectador fica burro. Né? O seu espectador, ele sucumbe, enfim. E isso é um grande serviço. Né? Isso é um grande serviço. Porque isso é submeter a literatura, submeter a diegese ao mundo real. Né? Submeter o mundo ficcional ao mundo real. Né? Não que os dois tenham que ter desconexão entre um e outro, mas é que um se inspira do outro, mas não se resume a ele. O mundo ficcional, ele se inspira do real, mas não se resume ao real. Né? Não se resume.
né? Mas enfim, eu vou explorar mais para frente, né, quais são os problemas, né, que o Platão incorre nisso. Né? Tem um vídeo que eu estou preparando, eu fiz um texto, mandei para um monte de gente, li uns artigos aí que me passaram. Minha posição não mudou, porque os artigos, na verdade, o artigo que me passaram, um artigo de 40 páginas de Stanford, cacete A4, o artigo que me passaram e eu li, eu até conversei com a pessoa sobre isso, é um inscrito aqui do canal, né? Salve, Johan, ou Johan, né? Salve, Johan, enfim. O Johan passou, eu conversei com ele, a gente chegou no acordo de que de fato o artigo estava tava dando suporte ainda mais forte para o que eu estava dizendo, embora o artigo não explicitasse essas conclusões, o que o artigo contou, falou, fortifica o que eu estava falando. Não vai na contramão, vai na mesma mão. Só que com mais força, com mais certeza, né? Mas esse vídeo eu vou deixar para depois, né? O que eu queria falar aqui com vocês, que é um aparente paradoxo, né? O Johan também me passou um livro que eu não li ainda, não deu tempo de eu ler, mas que é um livro em que supostamente esse paradoxo é resolvido, tá? Mas enquanto não li o livro, eu vou contar o paradoxo aqui para vocês, né? Então vocês me digam se vocês acham que é isso ou não, né? Que é o paradoxo que eu chamo de paradoxo de Sócrates. Deve ter outro nome para isso, mas eu estou chamando aqui o paradoxo de Sócrates, né? Por quê? Porque no livro, não lembro qual que é agora, eu acho que é no Fedro, o Sócrates fala que a escrita é uma bobeira, que a escrita é ruim, papá, que a escrita ela não serve, né? Que a escrita ela não consegue passar o essencial da fala. Mas é que tá. Se a escrita, né, porque a escrita não consegue passar o todo da fala, o todo da fala, da experiência ali, enfim. Mas é que tá. Duas hipóteses vão construir aqui, né? Ou a escrita, ela passa somente o essencial da fala, e aí acaba que a escrita é superior à fala. Por quê? Porque se ela passa só o essencial, só o que é puro, o que é realmente necessário, e tudo que é secundário e contingente ela joga fora, bem, então por que você vai ouvir alguém falar? Por que você só não lê o que a pessoa escreve para você? Porque se o essencial está na escrita, né? Por que você vai contar com as contingências, com toda a parte secundária? E no outro caso, da escrita, não conseguir passar o essencial, a escrita passa tudo, mas só o secundário, não consegue passar o essencial do que é dito, né, da fala, então o Sócrates tem que estar errado. Por quê? Porque quem está contando isso pra gente não é o Sócrates vivo, não é o Platão vivo, não é um aluno da academia platônica, lá da primeira academia platônica, ou um outro dos alunos do Sócrates, né, um dos colegas ali do Platão. Não, quem está contando isso pra gente é o Sócrates escrito. Entendeu? É o Sócrates escrito, é um personagem do Platão, é um personagem escrito, né, um personagem de um texto que está dizendo que aquilo que existe nos textos não consegue passar o essencial. Ou seja, isso anula, né, isso anula a própria coisa que ele está dizendo. Né, porque se aquilo que é dito por um personagem ficcional, ou aquilo que é escrito, no geral, aquilo que é escrito e, em consequência também, aquilo que é escrito remetendo à fala de um personagem que só existe no mundo ficcional, ali no mundo da escrita, né, no mundo textual, né, ou no mundo ficcional do texto, né, que no caso é a diegese, né, se você levar o que está sendo dito no texto como real, né, aí é o mundo da diegese, o mundo da ficção. Enfim, se um personagem escrito, um personagem que existe na escrita, se ele está dizendo que aquilo que existe na escrita não traz o essencial, então foda-se. Né? Então, de qualquer jeito ele está errado. Por quê? Se traz o essencial, então ele está errado, né? Porque ele está dizendo, a escrita não traz o essencial. E aí, digamos que você só lendo isso você consegue entender. Pô, então traz o essencial. Né? Se eu conseguir entender isso aqui, se o que ele disse está certo, não é nem só que eu entendi, mas se o que ele me disse, através da escrita, né, esse personagem escrito me disse, eu não só entendi, mas também está certo, então ele está errado. Né? Então ele está errado. Né? Então, se ele está certo, ele está errado. E se por acaso o que ele estiver certo sobre a escrita não trazer o essencial, então ele também está errado. Então ele pode estar certo de duas maneiras, e nessas duas maneiras que ele está certo, a consequência final das duas ele está errado. Se ele está certo sobre a escrita trazer o essencial,
e não secundário, então, perdão, me confundi aqui, mas enfim, ele está certo e não tem nenhum problema, né? Então, é até confuso o que ele fala, né? Mas enfim, ele dizer que a escrita é uma bosta porque só traz o essencial. Pô, e daí? Não era melhor mesmo a gente ter só o essencial, né? Então, ele é no máximo um personagem confuso, mas ele está certo e não tem nenhum problema. Show. Ok, então a escrita traz o essencial, então, que legal, maneiro. E no outro caso, é a escrita não trazer o essencial, então se a escrita não traz o essencial, né, se aquilo que eu entendo do que é escrito não vale de nada, né, não é suficiente, então o que ele disse aqui, foda-se, né, então ele está errado, né, se ele está certo, ele está errado. Nesse outro caso, então ou ele está certo e não tem nenhum problema com a escrita, a escrita fica até melhor do que a fala, ou ele está errado, ou ele está certo, mas também necessariamente está errado, né, aí vira o paradoxo de Sócrates. É claro que isso não responde, o que eu falei agora com vocês agora, explicando isso aqui tudo aqui, não responde o não responde a questão do Platão, né? Por que o Platão estaria errado em dizer que a em dizer que quem está falando, né, no lugar do personagem é sempre o autor, né? Mas eu achei que ser um bom pretexto para eu falar desse paradoxo aqui, né, para deixar vocês pensarem um pouquinho, né, até para dar tempo, daqui a um tempo de eu ler o livro e ver se de fato o livro lá que o Johan me passou, se esse livro se ele desprova isso, se ele mostra que isso aí não é um problema. Né, porque o Johan não conseguiu me explicar e eu não tenho tempo de ler o livro. Não tenho tempo agora tipo, de ler de um dia para o outro. Né, tem muita coisa para ler, muita coisa para fazer. Mas enfim, então tá marcado aí, para algum momento eu vou fazer, eu falar, não sei, que é dos problemas do Platão, da questão, né, que ele fala, né, como é que chama? Meu Deus. Da questão do de tudo que tudo aquilo que, de tudo aquilo que os personagens dizem ser na verdade o autor que está dizendo. É o autor fingindo que é os personagens, o autor fingindo que aquelas palavras que são do autor são dos personagens, né? O autor dissimulado, né? Vamos explorar essa questão mais pra frente, tá? Não sei quando que eu vou lançar o vídeo. O texto tá pronto, eu vou aperfeiçoar ele um tantinho. E vou ver de decorar ele e de passar aqui o essencial para vocês aqui, enfim. Mas infelizmente, né, o texto ele passa aquilo que é essencial, mas a minha fala que vem desse texto, ela vai vir carregada de coisas contingentes, vai vir carregada de coisas secundárias, inessenciais, né? Mas infelizmente, gente, infelizmente isso vai acontecer, entendeu? Mas enfim, fiquem na paz, né? E aqui um presente para vocês aqui, né? Olha quem tá no meu colo. Niki. Olha quem tá no meu colo, essa coisinha fofa aqui, ó. É muito bonitinho. Muito bonitinha essa cachorrinha. Adoro ela. Deitou de novo. Ai, que fofurice. Eu não consigo levantar daqui, gente. Cachorro aqui no meu colo não consigo levantar, não, né? Mas enfim, é isso. Tá feito o vídeo. E até logo. Até mais.